aconteceu à porta fechada. Mas em poucos minutos, os rumores espalharam-se por Londres. Foi convocada uma reunião de emergência. Quando o rei Carlos saiu, a monarquia nunca mais seria a mesma. No coração do palácio, uma sala cheia de tensão tornou-se o palco de uma das decisões mais chocantes do seu reinado. A rapidez de tudo isto fez soar o alarme. Os conselheiros foram convocados à pressa. Os guardas foram posicionados nos corredores. E aqueles que viveram décadas de tradição real puderam sentir que a história estava prestes a mudar de formas que nunca imaginaram. A urgência da reunião em si era uma declaração. Nada foi programado. Nenhum bloco de calendário preparado. Nenhuma conferência de imprensa cuidadosamente organizada. Era um caos disfarçado de cerimônia. Altos membros da realeza e figuras-chave foram convocados num piscar de olhos. As suas expressões expressavam partes iguais de confusão e medo. Os sussurros começaram imediatamente. Seria sobre a saúde do rei? Seria uma questão de estado ou algo mais obscuro? Algo pessoal que não podia esperar pela luz do dia? Camila entrou na câmara com um olhar de calma e confiança. Tinha enfrentado tempestades perante a indignação pública, o desprezo dos média e a sombra de Diana, e sobrevivido a todas elas. Ela acreditava que aquele não seria diferente. Mais um encontro em que ela e Charles estariam lado a lado. Unidos. No entanto, o silêncio da sala revelava algo mais. Os rostos que esperava que a recebessem com lealdade eram frios como pedra. Os seus olhares evitavam os dela. O seu silêncio ensurdecedor. O que ela não sabia era que a batalha já tinha começado e, desta vez, estaria do lado errado da história. Charles não esperou por gentilezas. Não começou com o habitual tom de formalidade ou dever. Em vez disso, a sua voz cortou o silêncio como aço. Cortante, trêmula, mas inabalável. Assumiu o controle da agenda sem hesitação, a sua autoridade irradiando de uma forma que não deixava espaço para discussão. As palavras que escolheu foram deliberadas, calculadas e carregadas de finalidade. Pela primeira vez no seu reinado, exerceu o poder não como um compromisso, mas como uma arma. E, nesse momento, todos na sala perceberam que a reunião não era sobre políticas, reformas ou cerimônias. Era sobre a Camila. Depois vieram as palavras que estalaram no ar e transformaram a sala num cadinho de incredulidade. Rainha Consort pronunciou-as não como um título de honra, mas como um sinal de traição, rótulo que já não pertencia ao seu nome. A precisão gélida no seu tom não deixava dúvidas de que aquilo não era uma conversa. Era um veredito. A compostura de Camila vacilou, a sua confiança abalada ao perceber que a coroa pela qual lutara tanto para garantir se esvaía diante dos seus olhos. Os conselheiros remexeram-se desconfortavelmente nas suas cadeiras. Alguns olharam para o chão, outros trocaram olhares furtivos. Mas ninguém se atrevia a falar. Sabiam que algo irreversível se estava a desenrolar. Uma fratura que iria abalar os alicerces da monarquia. Cada segundo arrastava-se com um peso insuportável. Cada silêncio mais alto que as palavras. A monarquia sempre prosperara na tradição, mas assistia agora a uma revolução. O vazamento era inevitável. Mesmo enquanto as palavras ecoavam dentro daquelas paredes douradas, as notícias espalhavam-se pelo mundo exterior. Cortesãos sussurravam ao telefone. Assessores trocavam mensagens apressadas. E quando Charles saiu da sala, a imprensa já circulava. Camila fora destituída do seu título. A rainha consorte já não existia. E a nação, sem o saber, poucas horas antes, estava agora atônita perante a realidade de que a sua monarquia fora dilacerada por uma decisão que a assombraria durante muitos anos. Mas o que terá levado Charles a virar-se contra a mulher a quem um dia chamou o amor da sua vida? Por detrás da voz embargada de Charles, havia meses de traição oculta. Uma traição que nenhum historiador real alguma vez previu. A monarquia fragilizara-se. Os seus alicerces enfraquecidos não por ameaças estrangeiras ou convulsões políticas, mas por sussurros interiores. Durante anos, a coroa foi oprimida pela desconfiança. Cada movimento seu escrutinado por um público em quem já não confiava cegamente. E no centro desta tempestade crescente estava Camila. Uma mulher outrora retratada como a companheira inabalável de Charles, agora acusada de ultrapassar limites muito para além do seu alcance. A monarquia não era estranha a escândalos, mas desta vez o perigo era outro. Isso estava a corroer o cerne da instituição. Os relatos começaram a surgir em memorandos privados, cuidadosamente redigidos, que circulavam entre conselheiros de confiança. Camila, diziam, já não se contentava com a influência cerimonial. Ela começou a aprofundar questões de governação. A
A sua voz elevava-se em áreas onde o silêncio era esperado. As alegações eram subtis no início, com recomendações sobre patrocínios reais e sugestões sobre visitas ao estrangeiro. Mas depressa se tornaram inegáveis. Moldava decisões e a sua sombra estendia-se para além do que o seu título permitia. Charles tentou desconsiderar os avisos como exageros, mas as provas acumulavam-se e, com elas, o receio de que a própria monarquia lhe estivesse a escapar das mãos. A porta fechara. Alegações mais sombrias começaram a circular. Sussurros sobre Camila a encontrar-se com membros do parlamento em reuniões realizadas longe do palácio. Conversas que ignoraram por completo Charles. Rumores de que acordos tinham sido fechados. Promessas que esbateram a linha entre monarquia e política. Durante séculos, a família real sobreviveu mantendo-se acima de tais enredamentos. No entanto, ali estava uma rainha consorte, entrelaçando-se em corredores de poder que não lhe estavam destinados. Os sussurros tornaram-se mais altos até chegarem ao próprio rei. Cada palavra era uma lâmina a cortar a lealdade que outrora sentira tão intensamente. Do lado de fora dos portões do palácio, o mundo observava, e as pessoas não eram bondosas. A reação pública contra Camila foi mais forte do que nunca. Nas cerimônias, os aplausos por Catarina ecoaram mais alto do que qualquer reconhecimento à rainha consorte. Cada fotografia, cada aparição contava a mesma história. A nação via Catarina como o verdadeiro emblema de dignidade e esperança, enquanto Camila era vista como um obstáculo, uma figura agarrada a uma coroa que não lhe pertencia. E, à medida que a estrela de Catarina subia, a presença de Camila parecia arrastar a monarquia para baixo. O contraste era tão gritante que mesmo os apoiantes leais da coroa já não conseguiam ignorá-lo. Para Charles, a luta era insuportável. De um lado estava o dever, a coroa que jurara defender. A monarquia que ele tinha a tarefa de preservar para as gerações vindouras. Do outro lado, estava a sua mulher, a mulher que o apoiara durante décadas de escândalo e desprezo. Estava dividido entre o homem que queria ser e o rei que esperavam que se tornasse. A cada noite, o peso de ambas as escolhas pressionava a sua consciência com mais força, corroendo as suas certezas e deixando-o atormentado. Os conselheiros perceberam o perigo claramente e alertaram-no com palavras inflexíveis. A monarquia estava em colapso. Se Carlos não agisse, se permitisse que os excessos de Camila continuassem sem controlo, a própria coroa poderia ruir. Já não era uma questão de afeição ou lealdade pessoal. Era sobrevivência. E a sobrevivência exigia sacrifício, um sacrifício que Charles nunca imaginara que seria obrigado a fazer. E não era apenas político, era pessoal. Uma ferida do legado de Diana ainda assombrava o trono. Cada vez que Camila usava a coroa, um fantasma caminhava ao seu lado, o fantasma de Diana, que ainda vivia no coração de milhões. Por mais requintadas que fossem as cerimônias, por mais cuidadosamente que o palácio encenasse as suas fotografias, a imagem de Diana permanecia na memória do público como um voto inquebrável. Era a princesa que nunca deixou de ser rainha no coração do povo, e a sua ausência só tornava a sua presença mais forte. Para Camila, isto significava que cada aparição era uma comparação que nunca conseguiria vencer. Cada sorriso era comparado à graciosidade de Diana. Cada palavra pesava contra a verdade de Diana. A coroa que ela trazia nunca foi inteiramente dela. Era uma sombra, emprestada e contestada, assombrada por uma mulher cujo espírito se recusava a desaparecer. As recordações do legado de Diana eram implacáveis. Cartas antigas escritas com a sua letra delicada começaram a aparecer na imprensa. Cada uma delas era uma recordação de um amor que tinha sido traído, de feridas que nunca cicatrizaram. Fotografias, antes guardadas em coleções particulares, ressurgiram com manchetes que reacenderam a simpatia do público. Mostravam Diana com os seus filhos, com as suas instituições de caridade, com o seu sorriso radiante, um símbolo de pureza, bondade e sofrimento que Camila nunca conseguiu reproduzir. Para o mundo, Diana tornara-se imortal, e a cada relíquia ressurgida, a questão da legitimidade de Camila tornava-se mais forte. As petições começaram a circular, não em voz baixa, mas em ousada provocação. Milhares assinaram reivindicações para que Catarina, e não Camila, tivesse precedência como rosto do futuro da monarquia. Catarina personificava aquilo que o público ansiava: o regresso da dignidade de Diana, da sua compaixão e do seu vínculo com o povo. Multidões juntaram-se à porta dos portões do palácio não para aplaudir Camila, mas para chamar à sua presença um erro, uma traição à memória de Diana. Cada assinatura, cada protesta.
Era mais um golpe na frágil reivindicação de Camila ao trono. Para Charles, o tormento era insuportável. Tinha prometido a Diana, nos seus últimos dias, que os seus filhos nunca seriam deixados sem proteção e que o seu legado não seria apagado. No entanto, ali estava ele, anos mais tarde, com Camila ao seu lado e a promessa quebrada. As suas noites tornaram-se inquietas, assombradas pelas memórias das suas palavras, dos seus olhos, do seu lugar inabalável na história. O amor que tanto lutara por legitimar parecia agora uma corrente em torno do seu reinado, prendendo-o a escolhas que não podia desfazer. E depois vieram as vozes de dentro da sua própria família. Ana, sempre o pilar do dever, recordou ao irmão o vínculo inabalável de Diana com o povo. Também Guilherme, num tom calmo, mas firme, lembrou ao pai que a coroa repousaria um dia sobre a sua cabeça e que o nome de Diana estaria sempre ligado ao seu reinado. As suas palavras não eram cruéis, mas eram cortantes. Lembraram a Carlos que não era apenas um marido, mas um rei, e que um monarca não pode servir o amor e o legado quando ambos se opõem. Finalmente, a verdade tornou-se inevitável. O título de Camila, a sua própria presença no trono, nunca escaparia à sombra de Diana. Nenhuma cerimônia, nenhum decreto, nenhuma coroa podiam apagar o fantasma que a acompanhava. Para Charles, era como se o passado tivesse ressuscitado para o julgar, e o veredicto era definitivo. A monarquia não podia pertencer a Camila porque ainda pertencia a Diana, e o povo nunca permitiria que isso acontecesse de outra forma. Mas depois veio a descoberta que destruiu qualquer hipótese de reconciliação com os planos secretos de Camila. Quando os conselheiros de Carlos descobriram a verdade, mesmo que mal pudessem acreditar, as manobras secretas de Camila tornaram-se inegáveis. O que antes era descartado como boato fútil solidificou-se em provas inegáveis. Um rasto de esquemas tão cuidadosamente escondidos que até o próprio rei fora mantido no escuro. Durante meses, os rumores sugeriram que Camila estava a usar a sua posição não só para influenciar Carlos, mas para construir a sua própria dinastia. E agora, com os documentos expostos sobre as mesas polidas do palácio, a verdade atingiu como um punhal. Camila vinha pressionando pela ascensão da sua família de formas que nenhuma rainha consorte jamais ousara. No cerne das revelações estavam relatos de que Camila tinha lutado ferozmente para garantir títulos e funções para a sua linhagem. Não era apenas a influência que ela procurava, mas a permanência de um legado que perduraria para além do seu próprio reinado. Os conselheiros descobriram a sua persistência em pressionar para que o seu filho, Tom Parker Bowles, fosse incorporado nas instituições reais e para que Laura, a sua filha, recebesse honras cerimoniais normalmente reservadas à realeza de sangue. Não se tratava de pedidos inocentes, mas sim de ações estratégicas que visavam colocar a sua família em pé de igualdade com os próprios Windsor. O que começou por ser rumores de favoritismo passou a ser interpretado como uma campanha coordenada. As provas mais contundentes, no entanto, vieram sob a forma de cartas e e-mails privados. Correspondências secretas revelavam discussões secretas entre Camila e importantes figuras políticas, onde posições de influência e garantias financeiras eram negociadas discretamente. Algumas mensagens sugeriam mesmo promessas de acesso aos círculos reais em troca de apoio. Era o tipo de envolvimento que a monarquia evitava há séculos e pintava um retrato assustador de uma rainha descontente com o poder simbólico da coroa. Estava determinada a exercer o seu peso político. Charles, ao ouvir os pormenores, foi apanhado de surpresa. A sua fúria não se devia apenas à traição, mas à descoberta de que a sua própria assinatura tinha sido utilizada para apoiar estas ambições sem o seu pleno conhecimento. Documentos que aprovavam nomeações e privilégios tinham passado pelo seu gabinete, mas a mão subtil de Camila garantiu que os assinasse rotineiramente, sem compreender a extensão do que estava a autorizar. A constatação deixou-o abalado. Não era apenas a sua autoridade que tinha sido minada, mas a sua própria identidade como monarca. No interior do palácio, a atmosfera fragmentou-se. Os funcionários que serviram lealmente durante décadas desataram a chorar enquanto as suas lealdades eram testadas. Alguns ainda se afeiçoavam a Camila, acreditando que a sua presença trazia força a Carlos, enquanto outros viam as suas ações como uma traição imperdoável. As conversas tornaram-se abafadas, os olhares tornaram-se desconfiados e o ritmo, outrora constante da vida real, dissolveu-se no caos. Os corredores do Palácio de Buckingham já não ecoavam com dever, mas com desconfiança. A resposta de William foi feroz e intransigente.
Para ele, este não era simplesmente um escândalo político, mas um ataque pessoal ao legado da sua mãe. Namton, furioso, acusou Camila de trair Diana mais uma vez, de tentar apagar a memória da mulher que tinha sacrificado tudo pela coroa. A sua raiva reverberou pela família, empurrando Charles ainda mais para um canto onde o silêncio já não era possível. E assim, Charles percebeu que não se tratava apenas de casamento. Tratava-se da sobrevivência da coroa. Naquela sala, a história era reescrita não com aplausos ou cerimônias, mas com um silêncio tão pesado que sufocava. A reunião de emergência fora convocada à pressa. Uma reunião de poderes convocada sem explicação. E os que entravam traziam inquietação no olhar. Conselheiros, membros da realeza e confidentes de confiança encheram a sala, os seus lugares rapidamente ocupados, as suas vozes abafadas, como se as próprias paredes exigissem obediência. Ninguém sabia exatamente o que Charles iria dizer, mas sentiam o peso de algo irreversível a pressionar o ar. Camila entrou com a calma e a confiança de uma mulher que sobrevivera a décadas de hostilidade. Portava-se como se pertencesse àquele lugar, como se a tempestade lá fora não lhe pudesse tocar. Para ela, aquele encontro era mais um teste, um que acreditava que iria superar, como sempre fizera, mantendo-se firme ao lado de Charles. No entanto, ela não percebeu que desta vez não haveria escudo, nem salvação, nem refúgio. Todos os olhares que antes se curvavam para ela pareciam distantes, como se aguardassem uma frase já escrita. Estava radiante, mas o seu brilho apenas servia para mascarar o caminho, a armadilha em que tinha caído. Anne permaneceu imóvel, com a postura rígida e o rosto indecifrável. Anos de serviço tinham-lhe endurecido a expressão, mas no seu silêncio havia um veredicto silencioso. William, sentado ali perto, cerrou os dentes com tanta força que parecia que só o peso da sua fúria poderia estilhaçar vidro. Aguardava este ajuste de contas, preparando-se para o confronto que determinaria o futuro da monarquia. Em redor, os conselheiros pareciam pálidos. Uns a mexer-se inquietos, outros a olhar para as mãos. Era um quadro de inquietação. Amshá, um tribunal à espera de um julgamento sem júri. Charles levantou-se lentamente, e a atmosfera encheu-se de tensão. A sua voz tremeu a princípio, mas dentro desse tremor havia uma resolução, uma determinação forjada não pela força, mas pela necessidade. Não olhou para Camila, mas para a própria coroa, a instituição que exigia sacrifício acima do amor, acima da lealdade. E então as palavras saíram, deliberadas e implacáveis. O título termina hoje. Suspiros encheram a sala. As palavras pairavam no ar como um trovão, sacudindo a frágil estrutura da própria monarquia. Camilla gelou, a sua confiança desintegrando-se num instante. A fúria dos seus olhos ardia, mas por detrás dela cintilava o terror da compreensão. Não perdera apenas um título, perdera o seu escudo, a sua autoridade, o seu direito à história. A coroa que possuía, outrora usada com tanta ousadia, estava a esvair-se diante dos seus olhos, e nenhuma súplica a poderia recuperar. O silêncio que se seguiu foi insuportável, prolongando-se pela eternidade. Ninguém se atrevia a mexer, ninguém se atrevia a respirar. E depois, do silêncio, a voz calma de Anne cortou como uma lâmina. Chegou a hora. Estas duas palavras carregavam décadas de verdades não ditas, anos de feridas não cicatrizadas e um propósito que nem o decreto de Carlos conseguiu igualar. Nelas havia não apenas uma ordem, mas um enterro, o reconhecimento silencioso de que o reinado de Camila tinha terminado e que a própria monarquia tinha escolhido a sobrevivência em vez do sentimentalismo. Mas as consequências daquela única frase repercutir-se-iam muito para além dos muros do palácio. Quando a notícia se espalhou, não foi apenas Camila que se desmoronou, mas toda a ilusão de uma monarquia unida. Os muros do Palácio de Buckingham tremeram com o peso de uma decisão irrevogável. E dentro daquelas paredes, os gritos íntimos de Camila ecoavam como a última canção de uma rainha destronada. Na solidão dos seus aposentos, disse que sucumbiu, com as forças a desvanecerem-se após anos de luta para ser aceite. A coroa, a que outrora se agarrara com tanta força, fora-lhe arrancada das mãos, deixando-a não com poder, mas com humilhação. Para os mais próximos, a imagem era de cortar o coração. No entanto, para muitos para lá dos portões do palácio, era o ajuste de contas que há muito exigiam. A imprensa aproveitou o momento com uma fome incomparável. As manchetes gritavam nas primeiras páginas e nos ecrãs. Rainha, chega!
Os repórteres inundaram as ondas hertzianas com atualizações frenéticas, dissecando cada detalhe do confronto palaciano. Cada lágrima, cada sussurro de traição. A máquina mediática que outrora elevara Camila à esfera pública deleitava-se agora com a sua queda, retratando-a como uma figura caída, despida perante o mundo. Da noite para o dia, o seu nome passou a ter menos a ver com dignidade real e mais com escândalo e perda. As reações públicas foram imediatas, ferozes e divididas, para os apoiantes de Diana. Foi uma vingança. Encheram as plataformas sociais e as ondas de rádio com aplausos triunfantes, declarando que a justiça tinha sido finalmente feita à mulher que mais sofreu sob a sombra da ascensão de Camila. Para eles, isso não era crueldade, era correção. Mas entre os pequenos, mais leais apoiantes de Camila, a reação foi de tristeza e indignação. Viram uma mulher destroçada, humilhada após anos de sacrifício, e choraram não só a perda de uma rainha, mas a crueldade do mundo que nunca a perdoou. A própria nação parecia dividida, a sua voz fragmentada, como se duas realidades existissem ao mesmo tempo. Para Charles, o isolamento tornou-se a sua nova companheira. O homem que outrora imaginara um reinado definido pela unidade era agora acusado de crueldade. Os críticos chamavam-lhe indeciso, fraco e implacável. Tudo ao mesmo tempo. Uns diziam que tinha traído a esposa. Outros afirmavam que ele tinha traído a monarquia ao esperar demasiado para agir. A coroa que deveria ancorar o seu reinado pesava agora mais do que nunca, arrastando-o para uma solidão ainda mais profunda. Até mesmo aqueles que estavam dentro do palácio sussurravam dúvidas, questionando se a decisão tinha sido justa ou simplesmente desesperada. Em contraste, William e Catherine começaram a brilhar mais aos olhos do público. Não pediram os holofotes, mas o povo impôs-lhes. Foram aclamados como a força estabilizadora de que a monarquia desesperadamente necessitava. Um casal, imaculado por escândalos, intacado por traições, representando o futuro com dignidade e esperança. Na sua presença serena, a nação viu a promessa de algo mais estável, algo mais limpo, algo que poderia perdurar. E enquanto se mantinham firmes, a queda de Camila parecia ainda mais acentuada. A própria monarquia estava agora visivelmente dividida. Metade agarrava-se aos resquícios da tradição, a outra inclinava-se para uma nova ordem definida pela ascensão de Guilherme e Catarina. Já não era uma única casa, mas duas visões travadas numa batalha, o antigo versus o novo. A sobrevivência versus o sentimento, as cicatrizes do passado a colidir com as exigências do futuro. A coroa não só tinha sido arrancada a Camila, como também tinha sido estilhaçada em pedaços, cada um reivindicado por uma fação diferente da nação. E, no entanto, enquanto Camila chorava, uma revelação ainda mais sombria estava prestes a surgir. Enterrados nos arquivos do palácio, selados com brasões reais, estavam documentos que expunham por que é que Carlos não tinha escolha. Não eram meros fragmentos da história, nem contratos esquecidos a ganhar pó. Eram amas, evidências de uma farsa tão profunda que atingiu o próprio coração da monarquia. O que Carlos há muito suspeitava, o que os sussurros apenas insinuavam, jazia agora em tinta preta e selos reais. Prova de que Camila orquestrara uma silenciosa mudança de poder que ameaçava desmantelar o próprio equilíbrio da coroa. A primeira revelação foi devastadora. Escondidos em pastas marcadas como confidenciais, estavam acordos assinados sob a influência de Camila, documentos que tinham a assinatura de Carlos, mas continham intenções que ele nunca tinha realmente autorizado. Revelaram compromissos para garantir privilégios para os seus arranjos. Familiares que elevaram o nome Parker Bowles a círculos onde não tinha lugar de direito. Títulos, terras e papéis cerimoniais. Tudo negociado discretamente, disfarçado de pequenos ajustes, mas com implicações que alterariam para sempre a hierarquia da Casa Real. O que Carlos pensava serem aprovações de rotina, na verdade, eram a trama cuidadosa de uma dinastia paralela. Os arranjos financeiros eram ainda mais alarmantes. Os documentos descreviam fundos e bens redirecionados para fundos fiduciários ligados aos seus filhos, fluxos de riqueza que contornavam a supervisão real tradicional. Conselheiros, anteriormente leais à rainha consorte, confessaram ter sido pressionados para garantir a segurança da sua família sob o pretexto de modernizar a monarquia. Foi uma traição não à política, mas à linhagem, uma reescrita do zoo da monarquia, das regras para favorecer aqueles que não tinham herdado a coroa por direito. Para Charles, não foi simplesmente um insulto, foi uma violação de tudo o que ele jurou proteger. Pior ainda, entre os documentos havia vestígios de manipulação no planeamento sucessório.
Notas súbitas, mas assustadoras, sugeriam esforços para influenciar as discussões quanto aos títulos para futuros herdeiros, tentativas de redirecionar o foco da coroa da linha direta de Guilherme para uma estrutura diluída que desse influência aos descendentes de Camila. Era um plano não só para consolidar o seu reinado, mas também para lhe sobreviver, garantindo que o seu legado se mantivesse enraizado muito depois da sua partida. Naqueles documentos, Carlos não viu parceria, mas conspiração. O rei ficou devastado. A confiança que depositara em Camila, os anos em que a defendera das críticas, os sacrifícios que fizera pela sua união. Tudo isso parecia agora vazio, construído sobre uma base de mentira. Percebeu que não se tratava de desentendimentos ou mal-entendidos. Tratava-se de traição. O seu coração vacilou, mas o seu papel como monarca exigia clareza. Pela primeira vez, Charles compreendeu que a mulher em quem confiara estava a desmantelar silenciosamente a própria instituição que jurara defender. Os conselheiros não hesitaram. Instaram-no a agir rapidamente, a dar o exemplo antes que a monarquia perdesse qualquer réstia de legitimidade. Lembraram-lhe que a coroa não pertencia a um homem ou a um casamento, mas a uma nação, a própria história. A hesitação, alert harm, só iria aprofundar a fratura. Só uma ação decisiva poderia restaurar a fé. As suas palavras cortavam como pedra. E Charles, embora abatido, não conseguiu resistir mais ao inevitável. Quando detalhes selecionados dos documentos foram discretamente divulgados ao público, a indignação explodiu. Histórias de abuso, manipulação e ambição alimentaram uma tempestade que nem o palácio conseguiu conter. O que antes era especulação tornou-se uma certeza. Camila já não era vista como uma rainha, mas como uma usurpadora que tinha abusado do seu poder. E o povo da EE, unido em fúria, exigia retribuição. E assim, a monarquia preparou-se para fazer o que nunca tinha sido feito: apagar uma rainha consorte, com um único golpe de caneta. Séculos de tradição ruíram. O nome de Camila foi riscado da história. O que antes era inimaginável, estava agora escrito para sempre, carregado não por sussurros ou rumores, mas pelo peso de um decreto real oficial. Dentro dos muros do palácio, os rascunhos eram cuidadosamente colocados sobre a mesa. Tinta prensada em pergaminho, que sobreviveria a todas as vozes na sala. A coroa decidira, e as palavras que se seguiram ecoariam pela história. A rainha consorte já não existia. O decreto não foi redigido à pressa. Embora transportasse a urgência da crise, os conselheiros trabalharam arduamente em cada linha, garantindo que não restava qualquer brecha, qualquer caminho pelo qual Camila pudesse voltar aos registros. Não se tratava simplesmente de uma revogação de um título, mas antes de um apagamento, de uma reescrita da história viva da monarquia. Cada frase tinha a marca da finalidade. Cada frase. Uma execução pública à tinta, para os presentes. Era como se estivessem a assistir a uma monarquia a virar-se contra si própria, descartando um dos seus com fria precisão. Quando chegou o momento da assinatura, as mãos de Charles tremeram. Os seus dedos, antes firmes na cerimônia, tremeram ao segurar a caneta. Para ele, não era apenas um documento. Era a quebra de um vínculo. O desmantelamento de anos construídos com base na lealdade e no sacrifício. Mesmo assim, o rei seguiu em frente, com o seu dever a sobrepor-se aos clamores do seu coração. Com um movimento trêmulo, colocou o seu nome abaixo do decreto, vinculando-o à autoridade da coroa. A Câmara mergulhou em silêncio, como se o próprio mundo parasse para reconhecer a magnitude do que tinha sido feito. Os conselheiros levantaram-se, com as vozes trêmulas, enquanto começavam a ler o decreto em voz alta. Cada palavra soava como um sino a dobrar pelos mortos. Sua Majestade, a Rainha Consort, não se tornou mais do que uma frase riscada, substituída por silêncio e ausência. A linguagem era clara, inflexível, brutal na sua simplicidade. Camila foi apagada. O seu nome não mais adornaria documentos reais. A sua presença já não estaria vinculada a assuntos de Estado. O que tinha sido concedido em cerimônia foi retirado em julgamento, deixando apenas um vazio onde antes se encontrava o seu título. À medida que o decreto se consolidava na sua sombria realidade, outra tarefa o aguardava. Retratos, antes revelados com grandeza, foram discretamente marcados para remoção. Pinturas que adornavam os corredores reais, fotografias expostas em molduras douradas, tudo preparado para ser retirado. Os símbolos do seu reinado foram desaparecendo, deixando paredes nuas e perguntas sem resposta. A monarquia não estava apenas a rejeitar o seu papel, mas também a limpar a sua memória da Casa de Windsor. No meio de tudo isto,
A presença silenciosa de Catarina pairava como uma profecia cumprida. Ela não proferiu qualquer palavra, mas a sua imobilidade tinha o peso do futuro da monarquia. Nela, o povo via renovação. Nela, viam renascer o legado de Diana. Onde os retratos de Camila desapareceriam, surgiria a imagem de Catarina, consolidando uma instituição fragmentada e prometendo estabilidade. Ela não tinha de declarar vitória. A sua mera existência naquele aposento bastava. E depois veio o ato final de crueldade ou justiça, dependendo de quem se perguntava. Camila foi escoltada até a varanda para aquela que seria a sua última aparição como rainha. A multidão embaixo, alheia ao decreto completo, mas fervilhando de rumores, engasgou-se quando ela deu um passo em frente. O que deveria ter sido um triunfo tornou-se uma despedida. A sua presença, já não celebrada, mas lamentada. A sua coroa invisível, embora o peso da sua perda a curvasse sobre os seus ombros. Quando ela se afastou, a monarquia encerrou um capítulo que nunca mais seria reaberto. Mas mesmo quando Carlos selou o decreto, uma questão persistia. Teria ele salvo a monarquia ou condenado? À medida que a poeira assentava, uma coisa tornou-se clara. A monarquia tinha mudado para sempre, e o caminho que se avizinhava estava repleto de perigos. O público estava dividido. Alguns aclamando Carlos como um rei corajoso que escolhera a coroa em detrimento da lealdade pessoal, enquanto outros o condenavam como um homem que traíra a sua mulher da forma mais cruel. O futuro de Camila pairava agora na incerteza. Refugiar-se-ia em silêncio. Desapareceria no exílio ou voltaria a rebelar-se. Ninguém sabia. Mas a especulação por si só garantiu que a sua sombra pairasse sobre o trono. Em nítido contraste, Guilherme e Catarina emergiram intocáveis, com as suas imagens polidas pela tempestade, herdeiros não só da tradição, mas também do afeto inabalável do povo. Ana, firme e inabalável, ostentava a sua satisfação discretamente, a sua lealdade limitada apenas ao dever. E, no entanto, o próprio Carlos parecia diminuído, enfraquecido pela própria decisão que tomara, determinado a garantir o seu legado antes que o tempo terminasse. Mas dentro da coroa, uma nova guerra já se agitava. E a batalha seguinte não seria entre Carlos e Camila, mas entre sangue e sangue, destino e desejo. Porque quando uma coroa é despojada, nunca regressa sem um preço. E o capítulo final desta monarquia ainda agora começou.